Fala galera, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Laboratório 21 e nesse vídeo a gente vai falar do gerador de funções desse osciloscópio, do Hantek DSO 2D15 e eu vou estar explicando para vocês aqui em outros vídeos outras funções desse osciloscópio. Portanto, hoje a gente vai ficar focado apenas no gerador de sinais. Eu vou estar explicando para vocês aqui nesse vídeo a importância de um gerador de sinal, o gerador de funções, como você queira chamar, na bancada de um técnico que trabalha com eletrônica. E vou falar para vocês o porquê que, para quem está começando, que não tem osciloscópio, que não tem um gerador de funções, seria interessante esse osciloscópio aqui. Lembrando que eu não estou sendo patrocinado pela Hantek, certo? Tenho algumas críticas também para a melhoria desse equipamento, que eu vou estar deixando nesse vídeo, se a Hantek ver esse vídeo aí, que melhore essas coisas aí que eu vou estar falando. Então fica até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa teu comentário e bora pro vídeo. Fala pessoal, já estou aqui com o nosso osciloscópio da Hantek, o DSO 2D15. E antes de a gente mostrar aqui a funcionalidade do gerador de funções, eu quero pontuar aqui uma coisa, Se você for comprar um desses osciloscópios da Hantek, observe o número do modelo para que vocês não comprem errado. Como assim? Se você quer comprar com gerador de funções, o gerador de sinais, você tem que comprar ele com a referência 2D, certo? Aqui, 2D. Se você quer comprar o osciloscópio sem o gerador de funções, você deve buscar pelo 2C. E o 15 ou 10 que você encontrar, aqui no número do modelo aqui desse osciloscópio, está relacionado à largura de banda do osciloscópio. Então, se for 2D10, então é um osciloscópio que vem com gerador de funções e a largura de banda seria 100 MHz. No caso do 2D15, que é o top de linha desse modelo, ele é o 2D vai vir com o gerador de funções e o 15 aqui representa 150 MHz, que seria a largura de banda do osciloscópio. Vamos lá. Para ligar o gerador de funções, pessoal, eu devo clicar nesse botão aqui, Wave DIN, certo? Então, clicando aqui, eu já liguei o gerador de funções. Observem aqui que ele mostra esse G aqui já aceso, com essa cor rosa. Se eu desligar aqui, ele vai sumir aqui, E a gente clicando aqui, ele vai acender. Como acendeu aqui, ele já está ligado. Só que a gente percebe que a onda que apresenta aqui no osciloscópio, ela não seria a onda do gerador de funções. Se eu desligar aqui o canal 1, por exemplo, o gerador de funções está ligado, mas ele não apresenta gráfico nenhum do sinal ao qual a gente está configurando, porque ficou praticamente aí algo assim que a gente não consegue enxergar na tela do osciloscópio aquilo que a gente está configurando. Para a gente conseguir fazer essa verificação, a gente pode utilizar o próprio osciloscópio, é claro, mas a gente não pode estar com o gerador ligado em um circuito e já fazendo a verificação aqui. Então, eu achei um ponto negativo em relação a esse gerador de funções aqui do osciloscópio da Hantek. Poderia melhorar isso aqui, Hantek, porque eu acho que ficaria muito mais interessante se tivesse o gráfico aqui, mostrando as formas de onda, e a gente configurando aqui a tempo real, a gente conseguisse verificar sem estar utilizando o próprio osciloscópio para estar vendo isso, utilizando as ponteiras do osciloscópio para verificar isso. Mas tem como a gente tentar resolver isso utilizando o próprio osciloscópio. Eu vou ligar aqui o menu do canal 1. Então, observe que voltou aqui o gráfico, e acendeu aqui essa luzinha amarela. Para que eu possa ligar e verificar aqui o que eu estou mexendo no gerador de sinais, eu vou ligar aqui, estou com duas ponteiras, A ponteira do gerador de sinal, que é a ponteira aqui, essa aqui, EXT Trig Gen Out. Aqui é a saída da frequência do sinal aqui do gerador, ok? E aqui é a minha ponteira lógica do meu osciloscópio, que onde eu posso estar medindo na placa, fazendo medições dos sinais, da frequência e tudo mais. Então eu posso ligar diretamente no meu próprio osciloscópio aqui. Ponteira preta do gerador de sinais vai nesse jacarezinho aqui preto da minha sonda lógica,
certo? E a ponteira vermelha vai aqui, ó, né? Diretamente na minha sonda lógica. Então observem já que apresentou um gráfico ali, ok? Eu vou dar um default, que é para ele voltar às configurações de fábrica. Então, com o gerador de funções aqui já ligado, eu vou clicar aqui e vou apertar aqui em senoide, certo? Ele está em senoide aqui. Se eu mudar para cá, ele já vai ficar quadrado, né? Então perceba que o osciloscópio ele não está bem configurado, né, para pegar esse sinal, mas a gente percebe que mudando aqui, ó, a gente já vai, ó, tendo uma mudança, certo? Ali embaixo. Para que eu possa verificar esse sinal sem ter que estar mudando aqui, né? Porque eu poderia aqui, ó, simplesmente ficar, ó, regulando aqui, né, o sinal manualmente, ok? E pegar esse sinal manualmente. Mas vamos supor, eu vou colocar esse sinal assim, vou deixar ele todo desconfigurado. Deixa eu deixar ele todo desconfigurado. E para que eu, em um clique aqui, eu já pegue essa senoide aqui, né, ao qual eu configurei, uma senoide com uma frequência de 1 kHz e uma amplitude de 1.5 volts, ok? Então eu vou apertar aqui em Alt Set, clicando em Alt Set, o próprio osciloscópio se ajusta, né, a frequência ao qual ele está fazendo a leitura, ok? E aí eu posso dar uma melhorada, né, conforme eu queira fazer. Então, diminuir aqui o volts div, coloquei 50 milivolts, certo? Por cada quadrado que está aqui, né, representando aqui na tela do meu osciloscópio. E vamos fazer alguns testes agora, né? Eu vou gerador de sinal ligado, o próprio osciloscópio está fazendo a leitura, né, do gerador de sinais, né, do gerador de funções, e vamos fazer alguns testes aqui para a gente ver. Eu vou clicar aqui de novo, vou aumentar a frequência. A frequência está em 1 kHz, ok? Então selecionei aqui a frequência e vou aumentando essa frequência aqui, pessoal. Eu vou colocar até o máximo para a gente ver como é que vai se comportar, né, tanto o gerador de sinais como o próprio osciloscópio em relação a essa frequência. Eu já fiz um teste com esse osciloscópio, né, em uma frequência de 48 MHz e vi que ele pega normalmente, certo? Não fiz ainda um teste a 100 MHz, 150 MHz, mas já vi em alguns outros reviews aí na internet que ele pega normalmente, ok? Tranquilamente, sem muito esforço. Então, nesse teste aí ele pega. Mas vamos lá, ó. Conforme eu vou aumentando a frequência, né, o gráfico ele vai se unindo, porque a frequência é maior, certo? Então eu vou aumentando aqui, certo? O período, né, para que a gente possa ir verificando o gráfico, né, em uma frequência mais alta. Então vamos lá, está em 60 kHz, né, vamos passar aqui para a frequência em MHz, eu vou colocar aqui 1 MHz, vamos colocar aqui em 1 MHz. Vamos aumentar aqui, vamos deixar aqui padrão. Ó. Perceba que ele, tanto a frequência e o sinal, né, que está sendo enviado para o osciloscópio está perfeita, né, como até a própria leitura do osciloscópio está correta. Vamos aumentar um pouco mais aqui a frequência dessa onda sinoidal, né? Vamos ver até aonde ela chega, né? Então vou aumentar aqui todo e ela chega até 25 MHz. Agora entenda, esse 25 MHz que está aqui não quer dizer que todos os outros sinais vai chegar até 25 MHz, ok? Então, para todo gerador de funções, a onda sinoidal ela sempre vai chegar a uma frequência maior, né, no próprio gerador. Para os outros sinais eles sempre vão ser menor, né? Então ele gera aqui uma frequência de 25 MHz a onda senoidal, certo? E perceba que ela fica meio aqui trêmula, né? Mas não chega a ser algo assim que eu possa chegar a descer o pau aqui em uma crítica, né? Algo aí que dá para trabalhar tranquilamente. Agora eu vou pegar aqui o meu rigol e perceba que a gente está vendo aqui uma pequena tremulação, né, nesse sinal. E eu vou pegar aqui o meu osciloscópio rigol para verificar
se esse problema está associado ao osciloscópio ou ao gerador de sinais, certo? Como esse osciloscópio aqui que eu falei para vocês, né, o Rigol, ele acaba captando menos interferência, né, do ambiente. Então vamos fazer um teste aqui utilizando o Rigol, certo? Eu vou pegar aqui o gerador, vou plugar aqui no meu Rigol e vamos verificar. Perceba que no Rigol, pessoal, essa frequência, né, por mais que ela tenha uma pequena distorção, ela não fica tremulando, ok? Ela não fica, ó. Olha como ela fica. Olha como ela fica, né? Você percebe, ó, que ela fica estabilizada. É porque o Rigol, pessoal, esse osciloscópio da Rigol, né, o DS1102, no caso é o que eu tenho aqui, ele é de 100 MHz, 1 gigasample e 2 canais, né? Mas perceba que ele tem ele acaba captando aqui, né? E o trigger dele é bem estabilizado realmente, né? Então a gente percebe que há uma diferença entre esse Rigol e o Rantek em relação a isso. Deixa eu ver aqui a frequência. Aqui, ó, 25 MHz, certo? Então ele está medindo aqui 25 MHz, batido, né? E está bem estabilizado aqui. Então, queira que não queira, o Rantek também ele dá, né, uma pequena oscilação ali em frequências mais altas. Perceba que há realmente uma estabilidade melhor aqui no Rigol em relação a isso, né? Então perceba, ó, que ele pega, ó, bem certinho. Agora vamos fazer um outro teste, né? Vamos verificar em onda quadrada até quantos megahertz ele acaba chegando, né? Então para a gente verificar a onda quadrada, eu vou estar colocando aqui em onda quadrada, certo? E é só a gente, ó, clicar aqui, eu vou voltar do zero. Você clica aqui, certo? Clica aqui, ó, no F1, onde vai selecionar. Estava em senoide, certo? E agora a gente colocou em onda quadrada. Em onda quadrada ele está em 1 MHz, certo? Em 1 MHz, pessoal, deixa eu dar um Alt 7 aqui, para a gente ver como é que se comporta. Perceba, ó, que a onda quadrada, né, ela tem aí algumas interferências. A gente percebe que ela tem, né, algumas diferenças. Ela não está quadrada perfeita. O problema é que ela se comporta assim mesmo em altas frequências, né? Se você pegar um cristal oscilador mesmo, gerando uma frequência de 25 MHz para um determinado circuito integrado, né, ela vai ser uma frequência de onda senoidal. Aquele circuito integrado ele vai pegar aquela frequência, vai gerenciar aquela frequência, fazendo com que ela seja uma frequência digital e vai mandar para uma CPU, por exemplo, ou para outro circuito integrado trabalhar. E em altas frequências, se você for medir com o seu osciloscópio, você vai ver que ele vai pegar exatamente esse tipo de onda, né? Esse tipo de onda aqui, ó. Que ele vem, é um tipo de onda quadrada, né? Mas ela tem esses tipos aqui de interferência, ok? Mas a 1 MHz, pessoal, a gente percebe, né, que ela se comporta assim, dessa forma. E aí eu vou aumentar ainda mais a frequência, certo? Vou colocar aqui a frequência para o máximo, certo? Vamos ajustar a frequência para o máximo. Vamos ver até onde ele chega, né? Então, ó, chegou até 10 MHz para a onda quadrada, ok? Vamos dar um Alt 7. E aí, ó como é que se apresenta aí o gráfico, né, dessa onda quadrada em 10 MHz, ok? Vai apresentar da mesma forma, deixa eu mostrar para vocês aqui no Rigol, porque é esse o comportamento, certo? Não sei se em outros osciloscópios, né, com uma qualidade melhor do que esses aqui, ele vai se comportar quadradinha perfeita, né? Nunca fiz esse teste, mas sempre quando eu uso o Rigol para trabalho a fim de reparo, por exemplo, e pego uma frequência de onda quadrada a 25 MHz, a 40 MHz, a 60 MHz, ele vai sempre mostrar esse gráfico aqui, certo? Então, por isso que eu não vou condenar, por exemplo, o osciloscópio da Rantek, nem vou condenar o gerador de funções, até porque eu pegando aqui frequências, né, em cristais oscilador de smartphone, é uma frequência não do próprio cristal, mas quando ela passa por um circuito integrado que vai fazer o gerenciamento desse sinal,
o comportamento é exatamente igual. A gente percebe aqui, ó, que praticamente é a mesma coisa que o Hantek, né? O Hantek basicamente aí pega da mesma forma que o Rigol pegou. Então, não vi tanta diferença, né, em relação a essa medição de onda quadrada com o osciloscópio, né, Hantek e também o Rigol. Então, praticamente a mesma coisa. Só para concluir agora, a gente vai ver outros modelos de onda. Ok? E esses outros modelos de onda, pessoal, deixa eu clicar aqui. A gente tem agora triangular. Deixa eu colocar na triangular. A triangular está aqui a 1 MHz. Vamos ver até onde essa onda, né, triangular, ela chega, ok? Então a onda triangular é exatamente essa onda aí. Vamos ver aqui, por exemplo, vamos lá. Vamos aumentar aqui a frequência. Ela só vai até 1 MHz, ou seja, a onda triangular ela não vai, não chega a 10 MHz nem a 25 MHz, então ela chega até 1 MHz, ok? Aquilo que eu falei para vocês. Isso acontece também em geradores de funções, né? Com um desempenho melhor, né? Uma qualidade mais profissional, onde ele vai pegar frequências bem mais altas em ondas senoidais. Onda quadrada vai ser sempre menos do que as ondas, os sinais, né, em sinoide, e para outros sinais também vai ser bem mais abaixo, ok? Vamos lá. Vamos ver agora a onda exponencial, certo? Que é exatamente essa aqui que vocês estão vendo. Então essa onda exponencial, vamos verificar a frequência dela e ver até aonde ela chega, né? Então aumentando aqui a frequência, ela chega até 5 MHz, ok? Deixa eu dar um Alt 7 aqui para a gente ver. Então, ó, ela se comporta exatamente dessa forma, ok? E, como vocês podem ver aí, ela chega até 5 MHz. Então, estou mostrando para vocês tudo que o gerador de funções, né, desse osciloscópio, ele apresenta. Agora, eu vou verificar, né, um outro tipo de onda, que seria ruído, certo? E aqui no ruído, ele chega, né, vamos ver aqui, o ruído ele não tem nenhum tipo de frequência, né? Ele não fica travado aqui porque a gente não consegue mexer aqui na frequência, certo? A mesma coisa funciona para corrente contínua, né? Corrente contínua ela não tem nenhum tipo de frequência, ela é contínua, então ela não vai estar com alternâncias, né, nem oscilações, e aí também é só para a gente simular um tipo de onda, né, de corrente contínua. E é basicamente isso, né? Temos ali um tipo de onda arbitrária, né, que ainda não tem nada, certo? Clicando aqui, ó, baixe os dados, né? Eu até tentei já procurar, né, em relação a essas ondas aqui arbitrárias, mas não consegui encontrar nada. Provavelmente nas próximas atualizações, talvez a Hantek traga alguma novidade. Mas até então a gente vai ter esses tipos de onda, né? Senoide, quadrada, triangular, exponencial, ruído e contínua, né? Basicamente aí 5 ou 6 que já vai ajudar bastante, né? A gente também tem aqui a amplitude do sinal. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui a senoide. Deixa eu diminuir aqui. Vou regular isso aqui. E se eu quiser aqui, ó, aumentar a amplitude, né, desse sinal, aumentando aqui, deixei aqui, ó, 7 volts de pico a pico, certo? Então eu posso aumentar aqui a amplitude, certo? Então aqui ele está em 7 volts, ok, pessoal? Então é basicamente isso, né? Não tem muito aí o que falar desse gerador de funções aqui, desse osciloscópio. Achei bem interessante, bacana, dá para utilizar bem aí por iniciantes, né? Que ainda não tem um gerador de funções, que ainda também não tem um osciloscópio, então você acaba comprando um equipamento que seria 2 em 1, né? Isso vai te ajudar muito no início aí dos seus estudos, das suas aplicações, dos seus reparos, mas, né, poderia aí a Hantek, né, ter
dado mais ênfase, né, a esse gráfico aqui, que só tem quando a gente conecta alguma coisa, né, do próprio osciloscópio ou verificando em outro osciloscópio para poder estar fazendo essa análise, certo? Então, assim, eu acho que poderia melhorar nesse ponto, né? Se a Rantek aí um dia ver esse vídeo, né, e quiser nas próprias atualização, nas próximas, né, atualização, poder mudar isso aí seria bem interessante, né, porque ficaria bem bacana aí o gerador de funções, que eu acho até melhor do que outros, né, de outros osciloscópios. Tem mais recursos e tudo mais. O problema é que a gente não consegue ver, não consegue enxergar, né, e por conta disso aí, de repente você está precisando colocar em um circuito, né, um tipo de aplicação, e aí você fica só olhando aqui no osciloscópio as funções e tal, mas você não consegue ver o gráfico ali, né? Então acho que poderia melhorar, né, nesse ponto aí. Mas de antemão, né, eu acho bem interessante esse osciloscópio, gerador de funções aí bem interessante também. Eu vou estar trazendo outros vídeos aqui no canal falando sobre esse osciloscópio e suas outras configurações, né, decodificação, o menu de matemática, o Mesure, o Accuracy, o Utility, cursor, display. A gente vai falar toda essa configuração aqui do osciloscópio para você, né, que tem um osciloscópio desse ou pretende comprar um osciloscópio desse, poder estar conseguindo aí fazer o melhor uso do seu equipamento. Beleza, pessoal? Para quem ainda não sabe para que serve um gerador de funções, né? O gerador de funções, para a gente finalizar aqui, o gerador de funções é um equipamento que serve para estudo, serve para reparo e serve para você desenvolver outras placas eletrônicas, né? Então, tanto robista como técnico em eletrônica, como você que gosta apenas de eletrônica para fins de estudos, né? O gerador de funções ele vai te ajudar bastante nesses requisitos. É uma ferramenta que você vai utilizar muito como multímetro, né? Como, por exemplo, o próprio osciloscópio, como uma fonte de bancada, né? Uma estação de solda, uma estação de retrabalho. Não, você não vai utilizar todo momento, toda hora, todo instante, mas vai chegar momentos que você vai necessitar desse equipamento e ele vai lhe fazer falta na bancada, né? Então é sempre bom ter ele guardadinho ali, porque em algumas situações você pode precisar e aí você não vai ter para conseguir resolver aquele determinado problema, beleza? Mas é isso, galera, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.